se a gente for dar um passo para trás, como é que a gente caracterizaria o que que é a ansiedade? Porque, assim, a ideia da gente estar trazendo aqui, como tu falou, muitas das pessoas que têm transtornos de ansiedade vão ter bastante conhecimento, mas até mesmo, se a gente parar e fazer quase como um teste de inteligência que a gente vai ter para descrever o que Aham. que é um pássaro, a gente às Tá. vezes tem que parar e, opa, deixa eu explicar o que que é um pássaro. O que que é ansiedade? E essa é uma resposta muito difícil, né? Porque Uhum, a, a ansiedade ela é um conjunto de fatores de preparação para a ameaça, né? Ou seja, ela envolve uma série de recursos que nós temos que nos ajudam a nos tornar mais capazes para enfrentar perigos futuros. Então, a ansiedade é, ao mesmo tempo, pensamentos a respeito da ameaça e dos recursos que a gente tem para enfrentar essa ameaça, comportamentos de enfrentamento que a gente tem para enfrentar a ameaça, emoções que nos ajudam a estar mais preparados, ativados ou para sinalizar para a nossa espécie que nós estamos em perigo, e reações fisiológicas que nos ajudam a também preparar em uhum, termos de luta e fuga para essa ameaça, para perigo. Então, um dos grandes problemas da ansiedade é que ela não é nem pensamento, nem emoção, nem comportamento, nem reação fisiológica, ela é tudo junto, né? E entender que ela é tudo isso junto já leva a um problema importante, né? Porque eu costumo brincar que cada vez que você tenta olhar para a ansiedade só por uma faceta, é mais ou menos como se você estivesse colocando aqueles lençóis de elástico na cama, né? Você sim. vai puxar para olhar só para o lado cognitivo, ele solta do lado das reações fisiológicas, por exemplo, onde a gente tem menos manejo, né? Então, o primeiro ponto é entender que a ansiedade é isso, né? É um conjunto de preparações, de coisas, de ferramentas que a gente tem para enfrentar o perigo futuro, né? A grande questão é que essa preparação que foi muito útil para a gente em algum momento da Uhum, nossa história não acompanhou a maneira como hoje a gente lida com informações, né? Ou como a gente lida com o perigo de maneira geral. uhum. Ah, um exemplo que eu cito bastante, quando eu converso com meus avós, por exemplo, a percepção deles sobre o que era mundo globalizado, sobre guerra do Vietnã, por exemplo, né, era uma perspectiva muito teórica, muito tinham algumas notícias, mas algo muito distante, muito pouco atualizado e tudo mais, né? Se a gente for atualizar isso hoje para a guerra da Ucrânia, eu consigo abrir agora no meu celular e te dizer hoje que operação está acontecendo, de que maneira, quantas E pessoas tu morreram, que consegue te impacto econômico isso colocar tem. no lugar da Ucrânia, tu consegue te colocar no lugar da Rússia, tu consegue pegar alguém que tá fazendo uma live, uma streaming, e tu realmente te Exatamente. sente mais presente ainda, né? Né? Então, hoje, essas percepções de perigo, elas estão todas dentro da sala de casa, né? Hoje a gente tem os nossos perigos de espécie, como sempre tivemos, mas a gente tem, com a quantidade de informação, com o acesso maior à informação, uma atualização do quanto o mundo é perigoso, que se não consumida de maneira consciente, ela pode, inclusive, levar a uma percepção muito exagerada do perigo com frequência, né? Então, Uhum. uma das situações que a gente sempre comenta a respeito dos transtornos de ansiedade é eles têm aumentado em prevalência e gravidade, porque hoje a gente vive num mundo que se vê mais como perigoso. Ele não necessariamente é mais perigoso do que era antes, mas hoje o raio-x que a gente tem sobre os perigos, eles são muito maiores e muito mais presentes à nossa palma da mão do que eram há tempos atrás. É que entra até aquela coisa que a gente fala muito em terapia cognitiva, que a percepção que a gente tem do mundo, na verdade, se torna de alguma maneira a nossa realidade. Então não é que o mundo necessariamente ele tá mais perigoso, mas se eu percebo ele como mais perigoso, consequente essas minhas reações, elas vão se deturpar bem, entre aspas, para isso, né? Para esse caminho. Exato, exato, né? E hoje, esse nível de informação, né, eu acho que uma das questões, né, já discutindo um pouco da interface de cultura, é Aham. que antes, se eu quisesse saber sobre o perigo, eu tinha que sentar para pensar sobre ele, eu tinha que elaborar maneiras de pensar sobre ele. Hoje, as notícias sobre perigo, né, sobre ameaça, sobre dificuldade, elas entram no meio da forma como a gente está se divertindo, como a gente está conversando com nossos Uhum. amigos, como a gente está assistindo filme, né? Então, eu costumo brincar, às vezes você está ali assistindo um show no YouTube e aí aparece um anúncio dizendo: você está preparado para enfrentar os perigos da aposentadoria? Ou seja,
eu estava num momento de lazer, relax, né? Assistindo um show que Feliz eu da gosto, vida. e entra, né, dentro do meu funcionamento algo que me alerta para um perigo que até aquele momento eu estava pouco disponível para pensar, né? Uhum. Então, acho que essa novidade em termos de informação é uma das características que mais chama atenção, talvez, hoje na forma como a gente explica esse aumento da ansiedade, porque ele é um tema tão quente hoje em dia. E como é que a gente faria a distinção entre uma ansiedade mais adaptativa, ou seja, que tem um funcionamento mais saudável, e uma desadaptativa que eu acho que é muito do que a gente vem falando, que realmente está passando desses níveis de normalidade, de novo, normalidade entre uma curva normal, ou seja, que está dentro desse Aham. contexto matemático. ah, o que que faria essa distinção entre essas percepções ou essas reações à ansiedade? Eu uso três parâmetros mais populares do que acadêmicos para dar conta disso, Léo. Frequência, intensidade e duração, né? Então, Uhum, quando eu tenho uma frequência muito alta de respostas de ansiedade, maior do que as pessoas à minha volta, quando essas respostas de ansiedade são muito intensas, ou seja, elas são desproporcionais ao que o perigo está me trazendo e eu fico ativado em alta intensidade. E quando elas continuam presentes, mesmo quando eu resolvi o problema, mesmo quando ele não está mais na ordem do dia, isso costuma ser, invariavelmente, se a gente for pegar um teste subjetivo, boas medidas de ansiedade, né? uhum. E a principal delas é a percepção, né? Somadas essas três, elas vão encaminhar para uma noção de prejuízo, né? Então, é muito raro a gente ter alguém que percebe que está ansioso e que não já está percebendo prejuízos disso, né? Uhum, As pessoas com ansiedade adaptativa, elas conseguem ter uma percepção de que aquilo é uma reação típica de um estressor muito mais claro do que quem já está imerso nessa neblina de ansiedade há um certo tempo, né? Então, geralmente, essa diferenciação é muito tranquilo das pessoas fazerem uhum, esse uhum. tipo de diagnóstico. É muito raro a gente receber no consultório alguém que diz, olha, eu tenho um problema de ansiedade, e eu dizer, acho que não, né? Você não tem, porque essa ansiedade é adaptativa, né? Muito mais frequente são pessoas que chegam com outras queixas, como dificuldades de dormir, ou dificuldades nas relações interpessoais, ou Aham, perda de rendimento no trabalho, ou humor deprimido, ou queixas somáticas das mais diversas formas. E aí a gente tem que explicar que, na verdade, esses são sintomas secundários da ansiedade. perfeito. Mas a ideia de alguém não estar percebendo um prejuízo, pelo menos na minha experiência, é muito raro.